Olá, tudo bem? Este programa aqui é palavras de hoje. E como antes eu havia falado, né, vamos começar novamente a colocar mais uns vídeos aqui sobre a palavra de Deus, né, sobre o Evangelho, porque nós vemos a necessidade hoje de estar falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo verdadeiro, né, para que as pessoas possam estar atentas, porque ultimamente tem havido muitas situações difíceis, né, concernente ao povo de Deus, à igreja em si. E hoje Deus ele colocou no meu coração para falar um trechinho pequenininho sobre o livro do Apocalipse, né? É um livro bem enigmático e bem difícil de ter uma exegese fiel, interpretativa dessa escritura, né? A gente vê que João foi justamente o que postou aí o livro do Apocalipse, né? Que é mesmo quer dizer revelação, estudos, né? Sobre assuntos posteriores que ainda irão acontecer. E é fácil falar, profetizar do que aconteceu ou o que está acontecendo agora. Agora, falar o que vai acontecer é complicado, né? Então, nós vemos isso nesse grande homem de Deus que deixou essas revelações profundas, né, no livro de Apocalipse, que se tornou um tabu para muitos estudiosos das Escrituras, né? E a gente vê aí muitas interpretações, muita exegese, né, muitas suposições que muitas vezes deixa a gente um pouco na dúvida, né? E a gente vê que João, esse apóstolo de Jesus, ele passou por aquele tormento lá no início da igreja, né, que a igreja foi martirizada, como eu falei no vídeo passado, por Nero, né, até o apóstolo Paulo ele foi decapitado, a gente sabe muito bem por este imperador, né, romano ali, e a gente vê também que João ele passou um processo também complicado, porque existia um modo de destruir os cristãos ou acabar com as suas vidas numa situação, num lugar chamado tacho de azeite fervente, né? E muitos caíam nesse azeite e morriam. E segundo consta a história, João ele foi lançado nesse tacho de azeite aí e ele não morreu, né? Então o que eles fizeram? Exilaram ele nessa ilha de Patmos, né? E ele foi ali para ser ali comido pelos bichos, pelos animais, pelas feras, e Deus foi com seu servo ali. Então a gente vê logo no primeiro capítulo que ele teve uma revelação de Jesus, né? Que quando Jesus se apresentou para ele caiu como morto, porque a presença de Deus ela é muito forte, né? Então ele nem resistiu, ele caiu. E a gente vê um monte de assuntos enigmáticos ali na Escritura Sagrada, inclusive fala sobre, ali apresenta muito o número 7, né? As 7 igrejas, 7 trombetas, 7 taças, né? 7 selos. E o 7 é o número da perfeição, né? Deus ele terminou o mundo em 6 dias e no sétimo dia ele descansou, né? E tem uma situação que eu queria aqui muito estar falando com os meus amigos, né? Que se encontra lá no capítulo 6, né, de Apocalipse, né? Que fala ali sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Muitos conhecem esse assunto, né? E é muito interessante esse livro, porque ele fala, estou aqui ó, com a escritura, né, com a palavra de Deus, e fala logo aqui no primeiro capítulo, no versículo 1, que está falando aqui justamente sobre os selos, né? Eu vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Eu vi um dos seres viventes dizer, como voz de grande trovão, olha, vem e vê. E olhei e vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então a gente vê aqui na escritura, né,
falando sobre esse cavalo. Muitos até interpretam que é Jesus, já vi alguém falando, mas a interpretação não é assim bem clara, né? Muitos têm como uma falsa paz, né, que nós vemos aí hoje o mundo correndo atrás da paz, Oriente, o panelão de pólvora lá, eles estão querendo uma paz, até o mundo, né, está querendo que essas pessoas tenham paz, mas cada vez mais a coisa complica. Muitos tentaram ali minimizar as situações ali do Oriente Médio, mas continua com um barril de pólvora ali, eles não conseguem minimizar a situação, né, nem resolver o problema, porque é uma guerra santa que já vem de muitos e muitos anos, né. Então aqui nós vemos esse cavaleiro. Então o cavalo quer dizer o poder, e quem está sobre o cavalo está exercendo o poder sobre ele, né? E aqui foi o primeiro selo. Agora aqui, ó, quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, o segundo ser vivente dizer, vem. Então saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi dado o poder para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Então a gente vê aqui, né, esse cavaleiro, né, esse cavalo vermelho, né, que tem uma espada na mão, e era justamente uma falsa paz, né, que fazia os homens se matarem uns aos outros, né. E hoje nós vemos no nosso dia acontecendo essas situações, pai matando o filho matando o pai, e assim por diante, feminicídio, uma série de coisas que estão acontecendo aí. É esse cavaleiro aqui que foi profetizado há mais de 2000 anos atrás, que se encontra ativo, matando, tirando a vida das pessoas que não têm Deus, que estão fora dos caminhos do Senhor, e não tem nenhum amparo, muitas vezes, do próprio Deus. Então, estão lançados aí a sorte, né? Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, vem, e olhei em um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Eu vi como uma voz no meio dos 4 seres viventes, que dizia, 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então aqui, nós vemos aqui a fome, né, a fome tomando conta da terra. E eu tinha aqui, fazendo a anotação, vamos ver que aqui, até no Brasil, aqui no nosso país, tem 21 milhões e 100 mil pessoas passando fome, aqui no nosso país. Então esse cavaleiro está ativo, à tona, andando e trazendo esses estragos para muitas famílias, muitos lares, que não tem o que comer, vive com 2, 3 reais por dia. Então nós vemos esse cavaleiro aí bem ativo mesmo nos nossos dias de hoje, né? Então as escrituras, ela é bem clara, ela é bem simples, e qualquer um, muitas vezes sem ter muito conhecimento, consegue entender que esse cavaleiro está aí. É um poder muito grande que tem a fome, enquanto muitos estão sobejando, outros estão passando necessidade, né? Porque a riqueza está concentrada aí em 6, 7% do nosso país, né? Das pessoas, 6% das pessoas, e os demais são que estão passando privação, né? E no mundo são 700 milhões de pessoas passando necessidade, né? E eu até coloquei aqui alguns países, né, que são um dos países mais pobres do mundo. A maioria deles são países da África, né? São Sudão, né? Somália, Malói, República Africana, né? O Níger. São países da África, né? Que a gente vê que aquelas pessoas ali, os somalianos ali, passando necessidade, passando fome. É esse cavaleiro que está caminhando, né? Que continua transitando pelo mundo, trazendo fome e o que não presta. Então, o que me chama a atenção sobre João, que Deus, esse é um profeta maravilhoso de Deus. Esses livros estavam todos selados, que nem a gente vê, né? O homem não tinha esse conhecimento. E Deus revelou isso ao profeta dele, o profeta João, no meio desse sofrimento, no meio dessa tormenta que ele passou ali,
né, o Senhor se revelou a ele e destacou esses selos, porque João, ele queria, aquele selo estava selado com selos e ninguém podia nem olhar para ele, né? Depois que ele abriu o selo, Deus começou a revelar, começou a falar os assuntos para ele, tudo o que ia acontecer, e nós vemos hoje em dia essas situações bem claras no nosso dia a dia, né? Também a gente pode ver também bem claramente, a gente pode ver claramente que a fome, ela continua aí a assolar. Ó, o seu cavalo tinha uma balança na mão, e ouvi com uma voz no meio dos 4 seres viventes, que diziam: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. Tá vendo? Quer dizer, a pessoa ganha e muitas vezes o dinheiro não alcança para comprar o que eles precisam, né? Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4 ser viver dizendo: vem ver. E olhei e vi um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder sobre a terra, para matar com a espada, com a fome e com a peste e com as feras da terra. Então aqui nós vemos esses 4 cavaleiros, né? E a gente vê aqui no final, né? Esse último cavaleiro aí, que ele significa, a simbologia dele é justamente a morte, né? A morte. E a gente pode ver que no mundo são milhares e milhares de pessoas que estão morrendo. E é um assunto difícil de falar hoje, mas a gente sabe que esse é o fim de todos nós, né? Depois o homem não foi projetado, não foi feito para morrer, mas devido ao pecado dele lá no Éden, a situação começou a complicar, né? Porque o homem, ele desobedeceu a Deus, né? Infelizmente ele caiu nesse fracasso, e tudo que Deus falou ali se cumpriu, que da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, né? Que é a simbologia do adversário, de Satanás, né? E aconteceu essa situação aí, tudo do jeito que está escrito na Escritura. E a gente vê aqui lá em Hebreus 9, versículo 27, fala que o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então é uma ordem. Então a morte, quando ela vem, ela não respeita posição social, não respeita religião, não respeita o poder aquisitivo, não. A morte, quando ela vem e leva, e ceifa. Então esse cavalo amarelo, ele, desde o início da humanidade, que ele reina, né? E a gente vê claramente isso. Você passa por um cemitério, ou com muitos amigos que já enfrentaram esse cavaleiro. Então ela vem mesmo e acontece. Então é um assunto que se tornou até um pouco difícil para falarmos, porque às vezes quando a gente vai falar nessa situação, as pessoas entristecem, né, cria aquele clima não legal, porque a pessoa não gosta de falar sobre isso, só quer falar sobre vida, quer falar sobre coisas boas, sobre passeios, e que não é errado, mas a morte, ela está aí, não é? A gente não sabe qual será o nosso dia, se vai ser amanhã, se vai ter depois. A morte não escolhe criança, adulto, velho, né? Então ela vem, e quando ela vem, a gente vai encarar e vamos ser ceifados, pode ter certeza. Mas eu falo como um pastor amigo meu, que diz que a morte para ele é como um cavalo, que ele monta nela e ela vai levar ele até na presença do autor e consumador da nossa fé. Quero aqui agradecer você ter estado até aqui agora. Quero fazer uma oração por você, para que Deus continue te dando graça e que nós possamos cada vez mais tentar compreender assim a palavra de Deus. Então eu falei sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, né, que eu sei que muitos conhecem muito bem essa história, né, que está na Escritura Sagrada, que são revelações, né. Então, às vezes, falei uma coisa bem simples mesmo, né, não falei algo didático, muito profundo, mas falei aqui na simplicidade,
Porque eu já li alguns livros que falam Daniel, versículo por versículo, Apocalipse, versículo por versículo. Já li alguns livros, né? Severino Pedro da Silva, da CPAD, e outros aí. E todos eles têm uma interpretação muito boa, né? Só que não tem aquela... A gente vê aquela interpretação que a gente, puxa, é isso aqui mesmo, aqui tá certo. Aí você pega um outro livro do Apocalipse, já difere um pouquinho. Você pega um outro, já difere um pouquinho. Cada um tem um modo de interpretar, né, as escrituras sagradas. Então, fica aqui, né, a palavra de Deus, um pinguinho desse livro do Apocalipse, e espero que você leia esse livro, procure entender ele, que ele é bem complicado, mas o próprio Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito e faz nós compreendermos ele. Que Deus abençoe você. Eu vou fazer uma oração por você para Deus te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu apresento essa pessoa, esse irmão, esse amigo que está agora, meu Deus, ouvindo aqui a tua palavra, ficou até aqui agora. Que Deus continue abençoando ele, abre a mente dele, essas pessoas que estão fracos na fé, que o Senhor venha fortalecê-los, Pai. É que nós te pedimos aqui, em nome de Jesus. Amém. Que Deus, em Cristo Jesus, continue te abençoando.